Olá, eu sou a professora Vivian. Sejam bem-vindos à aula de didática, uma aula que se destina aos alunos do curso de Física, Química e Biologia. Nós teremos 2 semanas de aula e estaremos juntas, eu e a professora Rita. Olá a todos e a todas, é um enorme prazer estar com a professora Vivian, tratando com você sobre didática, né, com essas 3 grandes áreas do conhecimento. Pessoal, nessa nossa primeira semana, nós vamos falar da didática e dos desafios de ensinar, desafios que se colocam a todos os professores, independentemente da matéria que lecionam. E nós organizamos a nossa aula de hoje tratando especificamente de um tema muito importante que nós denominamos como a didática e as teorizações sobre o ensino. Então, nós gostaríamos de tratar aqui fundamentalmente sobre a importância da disciplina e aquilo que a disciplina pode responder a nós que trabalhamos no magistério. Bom, pessoal, vocês já pararam, né, para se perguntar o que é a didática, né? Quando a gente pensa na palavra didática, normalmente a gente se refere, né, a ser didático, né? Normalmente a gente fala, nossa, como você é didático, às vezes a pessoa não é nem professor, nem professora, e a gente fala que ela é didática, né, que essa pessoa é didático. Normalmente, quando a gente fala que e aí sim, quando um professor é didático ou uma professora é didática, a gente está entendendo que ser didático é bom. Então, todo mundo, quando é professor, almeja, né, ser didático. Mas será que a gente consegue ensinar alguém, né, a ser didático? Né? Será que é uma receita que as pessoas falam assim, olha, ser didático, para ser didático, faça isso, isso, isso e você consegue ensinar bem? Essa aula, né, Vivian, a gente vai problematizar um pouco e até trazer para vocês de onde vem essa ideia, né, de que a didática está relacionada a ensinar bem, né, e até seguir regras, né, e até falar, olha, faça assim, assim, assim. Quem não sonha, né, como professor e professora, ter uma fórmula, né, secreta, que indique como que a gente pode ser um bom professor? Né, Vivian? Então, vamos pensar aí como que isso chega até a gente, né, nos dias de hoje, quando a gente começa um curso de didática, as pessoas, eu pergunto para elas, e aí, pessoal, né, especialmente na licenciatura, o que vocês esperam aqui? Ah, eu quero descobrir um método de ensino para, né, que eu possa ensinar bem. Então, vamos entender um pouco nessa aula de onde vem, né, toda essa configuração, essa representação de que didática também é ser professor, mas também ter um método. Sim. Né? E nesse sentido, pessoal, nós organizamos a aula de maneira a mostrar como a didática está relacionada a esse jeito de ensinar, ao modo de utilizar as técnicas de ensino. Mas gostaríamos de ampliar essa visão que está mais ligada ao senso comum a uma visão que traz um debate da didática como uma área de conhecimento. Então, nós já vamos quebrando uma representação segundo a qual a didática trata exclusivamente de métodos, de técnicas de ensino, que uma vez conhecidas, vão garantir que o professor dê uma boa aula. Então, a aula, como vocês vão poder observar, ela vai trazer um histórico da didática como uma área de conhecimento. Então, a didática não é apenas uma arte, um jeito de fazer. Ela é também uma área que traz um esforço científico de compreensão das questões de ensino. E aí, é importante lembrar a vocês que isso vem se constituindo historicamente. Então, nós selecionamos para a aula de hoje alguns livros que são livros de didática. E livros que foram escritos em diferentes momentos. Esses livros vão mostrar a vocês o quanto a didática ela vem sendo construída de diferentes formas.
Então é por isso, pessoal, que nós vamos falar do caráter histórico e salientar a vocês que o método é um dos aspectos envolvidos na disciplina didática. E aí a pergunta, a didática, arte, método ou ciência? Para responder essa pergunta, nada melhor do que pensarmos nos primórdios da disciplina. Então, quando estudamos didática, uma das obras clássicas é, sem dúvida, a Didática Magna. Magna, né? Esse termo já é muito sugestivo. Ela foi escrita em 1657 e ela foi escrita por um bispo protestante, o Comênios. O Comênios é uma figura importante na história da didática porque é ele que, sendo um bispo protestante, isso é importante salientarmos, ele teve uma preocupação em fazer do ensino uma tarefa mais sistematizada, mais, digamos, programada, mais organizada. É claro que o ensino, ele não está restrito apenas às salas de aula, às escolas. Nós ensinamos e aprendemos em vários espaços sociais, mas é na escola que o ensino ele tem um caráter mais organizado. Ele é todo dividido, ele tem previsões, ele tem um tempo para ser avaliado, enfim. Nós temos na escola um caráter muito específico do ensino. E a Didática Magna, ela é conhecida como precursora dessa escola. A escola que nós conhecemos, que nós frequentamos, ela data do século XIX. Ela vem sendo construída desde o século XIX. Notem, a Didática Magna é anterior. Então, embora ela não seja uma obra da escola moderna, ela é precursora porque ela já traz aí, digamos, algumas origens que, quando a escola é criada, vão se intensificar. É por isso que ela é tanto fundadora quanto precursora da didática moderna. E tem uma outra coisa, né, pessoal? Quando a Didática Magna, né, ela é conhecida, né, o que o Comênios almejava? Ele almejava ensinar tudo a todos, né? O Comênios entendia a didática como a arte universal de ensinar tudo, vejam, tudo a todos, né? Então, é uma obra ambiciosa, né, para o momento histórico, como a Vivian mencionou, e dessa maneira, né, foi trazendo para a gente tem uma herança grande aí, né, pela essa obra de Comênios e que daí vai relacionando, né, a didática a essa questão de método, como se de fato tivesse uma única forma de levar o ensino né, de tudo, então não importa, né, se é química, se é física, se é biologia, se é língua portuguesa, mas a todos. Não importa onde está esse aluno, não importa quem é esse aluno. Então veja, né, que há uma herança que a gente hoje problematiza, né, de pensar, né, os professores como uma massa, né, e os alunos também como uma massa. Então, a didática vista dessa maneira, né, é preciso reconhecer o caráter histórico, como a Vivian disse, como qualquer ciência, né? Então, assim, a gente entende que os estudos, a partir, né, que a gente vai retomar aqui com vocês, quando que os estudos na área da educação em didática são efetivados, são, né, reconhecidos como, né, nessa área de didática, em que medida a gente reconhece que há uma mudança também de objeto dessa área, né? Aqui o Comênios traz como protagonista, vamos dizer assim, os professores, né? E seu método e a sua forma, né? Quase entendendo aqui como única. Né? Sim, sim. E nós separamos um pequeno trecho dessa obra que pode até ser acusada de uma certa ingenuidade. Mas, ao fim e ao cabo, ela traz aí sementes, né, daquilo que nós ainda hoje esperamos e queremos garantir nas nossas escolas. Nós vamos ler aqui esse trecho que é muito sugestivo da Didática Magna, que diz que a proa e a popa, ou seja, aquilo que é a essência e aquilo que direciona a nossa didática, devem ser buscar e encontrar um método
para que os docentes ensinem menos e os discentes aprendam mais. Que nas escolas haja menos conversa, menos enfado e trabalhos inúteis. Mais tempo livre, mais alegria, mais proveito. Que na República Cristã haja menos trevas. Ou seja, a gente vai notando aqui também uma forte preocupação religiosa que tem muito a ver com a própria formação e atuação do Comênios, né? Essas são as origens. E aí vocês podem se interrogar, afinal de contas, de que maneira, quando a escola é criada no século XIX, de que maneira a didática ela vai se apresentar. Na verdade, a criação da escola, dessa escola que nós conhecemos, que é mantida pelo Estado, que é destinada a todos e que, portanto, é obrigatória, ela é gratuita e ela não sequer, a princípio, é religiosa, mas sim leiga, né? Essa escola, a criação dessa escola, ela dá um impulso, ela cria um campo de atuação da didática que é muito significativo. No caso brasileiro, nós situamos uma lei importante, que é a nossa primeira lei de ensino, que é a de 15 de outubro de 1827. É a nossa primeira lei de ensino. Não é à toa, pessoal, que dia 15 de outubro é justamente o dia que ainda hoje comemoramos o Dia do Professor. Essa lei nós estamos citando aqui justamente porque é ela que vai impulsionar a criação das escolas e também uma preocupação com a formação e o recrutamento dos professores. Então, os livros escritos de didática, a partir daí, são livros que estão intimamente relacionados à escola moderna. E um comentário importante, né, pessoal, é que quando a gente pensa na lei de 15 de outubro de 1827, é uma lei, né, que cria escolas para meninos e meninas, escolas de primeiras letras. Porém, é importante marcar, né, que ainda não há uma produção, né, especialmente no Brasil, sobre ciências da educação, sobre pedagogia, né? Isso está se compondo ainda, né, numa massa maior aí, pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Mas é importante marcar que ser professor nesse momento, e aí isso está posto nessa lei que vocês encontram, né? Se vocês derem uma busca, é possível ler na íntegra e ela é muito importante para quem vai ser professor. Essa lei de 15 de outubro de 1827 tem lá prescritos os conteúdos a serem ensinados. Então, aqui, ser professor é mais dominar conteúdos, ler, escrever, contar, no caso das professoras, prendas domésticas, trabalhos manuais, ensino religioso, né? Então, tem uma definição de conteúdos e pouco espaço ainda, né, para estudos relacionados à pedagogia. Então, é importante marcar, como a Vivian mencionou, esse momento ele vai ser, né, vai impulsionar uma produção, não só no Brasil, mas também em outros países, né, porque está se delimitando o que a gente chama de uma escola pública, né, de acesso, né, às meninas e aos meninos. Claro que isso é o início aí do que a gente luta até hoje, né? Sim. Nós vamos agora mencionar a vocês brevemente as características de 3 manuais que foram escritos para professores e escritos para dar conta dessa parte mais didática, mais pedagógica da formação. Então, a Rita já situou bem que nesse primeiro momento de criação da escola, para ser professor, bastava conhecer os conteúdos do ensino primário. E é interessante porque isso ajuda a entender um pouco o que, nesse compêndio de pedagogia, que é o mais antigo que a gente tem conhecimento, aqui ele é de 1881, né, de um padre, o Antônio Marciano Pontes Silva, ele enumera 12 virtudes do professor. Aqui, ser um bom professor está mais ligado a uma espécie de dom, né, de dom que vai permitir que o professor transmita os conhecimentos aos seus alunos pequenos. As 12 virtudes do professor. Bom, uma delas a gravidade, o professor tem que ser discreto, ser prudente, ele precisa ter bondade, paciência, firmeza, modéstia, polidez, amor ao retiro e ao estudo,
exatidão e zelo, piedade e bons costumes, vigilância. Então, aqui a gente nota o quanto o professor, ser bom professor, está ligado a qualidades principalmente de ordem moral. Esse aspecto, ele dá lugar a uma cientificação, né? A um esforço de tornar a didática uma área mais científica e que tem relações com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia. E aí nós trazemos a vocês um manual muito importante que foi a Introdução ao Estudo da Escola Nova. Ele foi publicado pela primeira vez em 1930 e ele está ligado a um movimento renovador que é o da Escola Nova, né? E além dessa questão de tornar a pedagogia e a didática áreas mais científicas, há um esforço em prestar mais atenção nos alunos e no desenvolvimento deles para tornar o trabalho do professor mais produtivo. O Luiz Alves de Matos é um exemplo de livros que são publicados desde meados do século XX. É um livro de 1954. É um livro que, como outros da época, vão enfatizar métodos e técnicas de ensino. O título do Luiz Alves de Matos já é muito sugestivo. Ele fala do quadro negro e sua utilização no ensino. E aí, né, a gente percebe como que o Comênios, né, na verdade, influenciou essa produção relacionada, né, a formas mais regradas, né, na verdade, de estabelecimento de regras. Então, esses manuais, eles eram mesmo, né, muitas vezes prescrições de como, então, e muitas vezes também como se portar, né, como se isso garantisse o êxito, né, que foi problematizado bastante pela área da educação na década de 80, essa percepção de que eu posso regular exaustivamente o trabalho dos professores, né, e que nessas regras estariam o êxito. Por que essa problemática, né? Porque a gente vai, a partir da década de 80, tendo produções que mostram a complexidade da ação de ensinar e também de aprender, né? Então, a década de 80 e principalmente anos 90 e anos 2000, vai ter uma transição aí, né, do professor, que é aquele que domina o espaço da sala de aula, que ele tem que planejar esse espaço detidamente, seguir um currículo pré-estabelecido, que embora a gente até hoje tenha, a gente vai problematizando, né, uma ideia de que o professor sozinho, ele é a sala de aula, ele planeja independente da escola, né? Assim como a gente tem uma ênfase no ensino e planejamento para a aprendizagem. Então, essas produções até a década de 80 tinham uma ênfase muito grande no planejar. Então, muitos cursos de didática eram pautados em fazer planejamentos muito bem definidos, né, muito bem realizados. Então, tem que saber escrever objetivos, tem que saber escrever os conteúdos, né? Então, no caso de vocês, né, um planejamento lá de física, de biologia, né, teria que ser de química, né? Então, tudo isso teria uma ideia de que você planejar bem, você seria um professor excelente, né? A década de 80 e de 90 problematiza essa ideia de que o planejamento por si só, embora a gente entenda como importante, né, muitas vezes a gente tem uma aula planejada, mas que, os alunos, né, trazem aí elementos, quer dizer, quando você chega com esse planejamento em sala, ele é alterado pelo que os alunos de fato sabem, né? Então, a didática hoje mostra a importância, né, dessa relação professor, aluno, conhecimento, mas a ênfase não está no professor, né? Aquele que chega com o programa pronto e que ignora o aluno que está ali na frente. Então, o que esse aluno sabe? Que escola que eu atuo, né? Quem é essa comunidade? Então, a didática, né, ela entende essas relações entre o planejar, mas quem é essa pessoa? Esses materiais anteriores, muitas vezes, assim, eles tinham falas prontas para os professores e para os alunos, né? Como se os alunos fossem todos iguais, porque têm uma certa idade, porque estão numa determinada série. Tudo isso, atualmente, é problematizado pelas produções, quando também destacam, né,
que esse ensino e essa aprendizagem está pautado em relações, né, interpessoais. Temos concepções aí de disciplina, temos concepções de avaliação. Então, a didática, né, ela também produz uma série aí, né, de aspectos para além do método de ensino, né, que normalmente vai ser incorporado a partir das várias experiências, dos vários estudos, né? Dificilmente os professores de física seguirão o mesmo método de ensino para ter o êxito. A gente reconhece hoje a existência de possibilidades, né? De ensinar bem, de que o aluno vá aprender, porque a gente reconhece o caráter de sujeito desses professores e também desses alunos. E também da área de conhecimento em vista, né? Então, como eu posso entender que há uma forma de ensinar tudo a todos, independentemente da área do conhecimento, independentemente de quem é esse professor que vai atuar, de qual escola é essa, de qual professor, de qual aluno, né? De que sujeitos são esses que estão à frente, né? Então, a didática hoje, ela problematiza, né, essa ideia de que há um professor, um aluno, uma área de conhecimento, aí como se fosse um triângulo, né? Com uma unidade e não tudo isso no plural, né? É por isso, pessoal, que terminamos esta aula de hoje perguntando como então definir a didática. Então, não temos uma única definição, precisamos pensar na complexidade do tema, né? E precisamos considerar também que ele vem sendo historicamente constituído num debate intenso e que tem sido muito fértil para as nossas formações. É isso. Um abraço a todos e até a próxima aula. Até a próxima aula.